Está com a Hora da Verdade, programa de entrevista semanal da Renascença e do Jornal Público. Nesta edição, contamos com um membro do atual governo que tem em mãos a reforma do Tribunal de Contas. Doutorado em Direito, esteve até há pouco tempo à frente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de Jerónimo Martins. Doutorado em Direito, foi também professor universitário e diretor do Observatório das Migrações. É agora ministro adjunto e da Reforma do Estado. Gonçalo Matias, muito bem-vindo à Hora da Verdade e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Esta entrevista vai ser conduzida pelo Filipe Santa Bárbara, jornalista do Público, e por mim, Tomás Anjinho Chagas. Começamos precisamente com a reforma do Tribunal de Contas. A fase da especialidade já está a decorrer, ainda decorre, mas já é possível afirmar que o limiar dos vistos prévios ficará nos 5 milhões de euros e não nos 10 milhões, como ficou... Nem sei de onde é que vem essa ideia. Não? Ela não foi objeto de qualquer discussão. Eu conversei com todos os grupos parlamentares, esse tema nunca foi suscitado e, portanto, nem sei de onde é que vem essa ideia. Aquilo que lhe posso dizer é que o Governo está, obviamente, disponível para negociar. O Governo negociou com todas as forças políticas. Eu próprio sentei-me com todos os grupos parlamentares e os demais partidos no Parlamento e falou-se sobre, eu tive a ocasião de apresentar as linhas gerais da lei, falou sobre vários aspectos da lei. Esse assunto nunca esteve em cima da mesa. Portanto, obviamente que é um assunto sobre o qual se pode conversar. Não estou a dizer que estou fechado a essa negociação, é um assunto sobre o qual se pode fechar, porque creio que eu próprio já disse publicamente que era um dos temas em que podia haver negociação, mas nem sei de onde é que vem a ideia que já está... Nenhum partido da oposição exigiu baixar o limite a partir do qual é necessário... Falou-se sobre esse assunto, mas não foi posto como uma condição negocial e seguramente ninguém falou em 5 milhões. Portanto, nem sei de onde é que vem esse valor. Além desse valor ser referido por várias entidades, desde logo também pelo próprio Tribunal de Contas, que considera que esse valor poderia ser mais adequado, mas ainda falta, até chegarmos à altura, ainda faltam várias audições. Então, centrava aqui, se calhar, nas críticas do próprio Tribunal, nomeadamente aquela que tem que ver com a autonomia e com, alega ao Tribunal, a possibilidade de condicionar remunerações e a atividade das carreiras técnicas. Ou seja, não vamos entrar aqui na questão mais jurídica, mas nesta questão das carreiras do próprio Tribunal, se há disponibilidade para o Governo densificar mais o que está na lei, uma vez que foi, não vou dizer apagado, mas está muito mais simplificado do que estava no atual desenho da lei. Simplificado é bom. Sim. Simplificado é o que nós viemos fazer, foi simplificar. Não, repara, a questão não é de carreiras, não é? A questão é uma lei nova do Tribunal de Contas, é colocar o Tribunal de Contas exatamente no lugar onde a Constituição o coloca, porque vamos ver, o Tribunal de Contas é uma instituição muito importante em Portugal. Nunca o Governo disse o contrário, nunca eu disse o contrário. O Tribunal de Contas desempenha um papel fundamental no nosso sistema jurídico e no nosso sistema de controlo financeiro. Mas tem nem mais nem menos do que o papel que a Constituição lhe atribui. Se forem ler o artigo 214 da Constituição, o que lá determina é que o Tribunal de Contas deve existir e deve proceder ao controlo da legalidade financeira dos atos da administração pública em geral, das entidades públicas em geral. Ora bem, isso não implica que o Tribunal de Contas tenha uma determinada configuração, como parece ser essa a interpretação de algumas pessoas. Isso não implica que o Tribunal de Contas tenha que ter visto prévio num determinado valor ou noutro, porque nós falamos, e repare, desculpe-me o modo direto como estou a falar, eu sou assim, quando me diz, está combinado que são 5 milhões, mas são 5 milhões porquê? Porque foi uma das recomendações do Tribunal de Contas e alguns partidos na praça pública falaram disso. Foi por isso que eu perguntei. Mas isso é com base em quê? Eu, quando apontei para os 10 milhões, disse que os 10 milhões libertavam 90% dos contratos. Porque é 5 milhões. Então o visto prévio... 5 milhões também liberta, na verdade. Pois, mas liberta menos. Mas é na mesma ordem de grandeza. Não é na mesma ordem de grandeza. É a diferença entre 90% e 70%. Não é na mesma ordem de grandeza. Mas eu estou, como digo, eu estou disponível para discutir isso. Estou disponível para discutir isso com base em dados, em ciência, em resultados. O que lhe posso dizer é que nenhum país na Europa, nenhum, tem visto prévio. Nenhum. Há 3 países que têm visto prévio para valores
completamente diferentes do português. Portanto, não há nenhum país na Europa que tenha visto prévio na configuração que nós temos em Portugal. Portanto, isto é que são os factos, isto é que são os dados. Querem comparar Portugal com a Grécia, com a Itália ou com a Bélgica? Muito bem, comparemos. Então vamos comparar os valores. Quais são os valores que se praticam lá? Podemos comparar e podemos ver em termos de percentagem de contratos. Vamos fazer essa comparação, vamos fazer esse trabalho. Eu estou disponível para fazer esse trabalho no Parlamento. Nunca disse que não estava. Aliás, cheguei a dizer o seguinte, que agora há muitas estas expressões, eu cheguei a dizer, não há linhas vermelhas, há questões de princípio. E é assim, e nós estamos totalmente disponíveis para negociar. A lei baixou à especialidade, está, penso eu, a decorrer o seu período normal, as audições vão ter lugar, os especialistas vão ser ouvidos. Estas questões das carreiras dentro do Tribunal, dos serviços de apoio, enfim, das remunerações, estas críticas que são feitas pelo Tribunal, nomeadamente aqui à questão de a mera previsão de que a definição da organização e a estrutura dos serviços constam de decretos de lei, ou seja, com esta crítica do Tribunal de que quem é fiscalizado não deve ter um poder tão alargado para definir as regras de quem fiscaliza. Não vê aqui alguma razoabilidade neste argumento? Sabe que em Portugal vigora o princípio da separação de poderes. É um princípio estruturante da nossa Constituição e do Estado de Direito Democrático. Isso significa que quem controla, quem audita, não legisla. Quem legisla responde perante a Assembleia da República e os cidadãos e responde democraticamente. E esse é um dos problemas. É que nós temos que garantir que os tribunais julgam a legalidade dos atos que são cometidos, não julga, não interfere no mérito, na decisão, na política, não interfere em nada disso e cabe ao legislador legislar sobre este e sobre todos os tribunais. Toda a organização judiciária, o funcionamento dos tribunais judiciais, dos tribunais administrativos, de qualquer tribunal, é competência do legislador. Já agora, não é competência do governo, é competência reservada da Assembleia da República. E é por isso mesmo que o governo exerceu a iniciativa legislativa, exerceu o que lhe competia, aprovou em Conselho de Ministros uma proposta de lei, nova lei do Tribunal de Contas, e deixe-me dizer-lhe isto, que eu acho que isto é importante. É uma nova lei do Tribunal de Contas, não é um remendo, não são um conjunto de alterações, é uma nova lei do Tribunal de Contas que o Governo apresentou ao Parlamento com toda a coragem e toda a determinação, uma proposta de lei que o Parlamento agora discutirá. E quando houve estes reparos da Presidente do Tribunal de Contas, sente que é a instituição que está a ter essa confusão de papéis? Nada, de maneira nenhuma. Em primeiro lugar, sobre esse assunto, eu quero dizer o seguinte. Não cabia ao Governo ouvir o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas deve ser ouvido no âmbito do processo legislativo. E o processo legislativo teve iniciativa no Governo, mas decorre na Assembleia da República. Portanto, é a Assembleia da República que cabe ouvir o Tribunal de Contas, assim como fez. E o Tribunal de Contas emitiu o seu parecer e nunca me ouviram tecer qualquer comentário sobre o parecer do Tribunal de Contas. Coisa diferente é dizer que o Governo não ouviu o Tribunal de Contas. O Governo ouviu uma instituição, e apenas uma instituição, porque entendeu que tinha uma singularidade que justificava que fosse ouvida, ou melhor, que houvesse uma conversa, não era uma audição formal, não foi isso que aconteceu, mas que houvesse uma conversa antes do processo formal da Assembleia da República, que foi justamente o Tribunal de Contas. Eu dirigi-me ao Tribunal de Contas no dia 7 de janeiro deste ano, e apresentei à Sra. Presidente do Tribunal de Contas as linhas gerais do projeto de alteração ou de nova lei do Tribunal de Contas, ponto por ponto. Não lhe apresentei o projeto final porque eu não o tinha, mas apresentei ponto por ponto essas linhas de alteração. E assim foi. A partir daí, tudo decorreu como num Estado de Direito e numa democracia madura. O Governo apresentou como lhe competia ao Parlamento, o Parlamento fez as audições, da minha boca não ouvirão uma palavra sobre o parecer que o Tribunal de Contas emitiu. Mas a própria Presidente do Tribunal de Contas sugeriu, numa resposta recente enviada ao Observador, que ao sair dessa reunião não se tinha percebido que seria uma reforma desta dimensão. Como é que responde a esta consideração? Não respondo, isso é uma opinião com que a Sra. Presidente ficou.
se tivesse tido dúvidas, poder-me ter esclarecido na altura. Enfim, eu transmiti aquilo que entendi que tinha que transmitir e, na minha opinião, com toda a clareza e sem margem para dúvidas. Mas, repare, eu não vou entrar, muito menos em conflitos institucionais, nem sequer em conversas sobre o conteúdo de reuniões que se foram tidas à porta fechada e, portanto, eu não vou entrar nessa discussão. Sr. Ministro, neste momento, também, enfim, nos últimos dias, há aqui como que uma guerra de narrativas em relação à questão do Hospital Oriental de Lisboa. Para ter. Bem sei que ainda agora disse que reuniu com o Presidente do Tribunal de Contas, mas não acha que sempre esta troca de argumentos, da maneira como são colocados no espaço público, não acaba por ferir o processo e até o modo como a opinião pública está a olhar para esta reforma? Vamos ver. A única guerra que eu tenho é com a burocracia. Essa foi a que foi declarada pelo Primeiro-Ministro e que eu abracei desde o primeiro momento. Portanto, a única guerra em que eu estou é a guerra contra a burocracia. Com o Tribunal de Contas não é guerra, não há sequer conflito, não há acrimónia, não há coisa nenhuma. Há relação própria e normal entre órgãos de soberania e com todo o respeito institucional, e é esse respeito que eu mantenho. Portanto, não aceito de maneira nenhuma uma tentativa, que eu compreendo que possa existir no espaço público, porque tudo o que é conflito é algo que gera interesse. Aqui podem tentar o que quiserem, não há qualquer conflito. Mas eu não vou fugir à pergunta. Se me quer fazer a pergunta sobre o Hospital Oriental de Lisboa, eu respondo. O que se passou no Hospital Oriental de Lisboa foi que foi solicitado, como era próprio, o visto prévio ao Tribunal de Contas. Esse visto prévio demorou, segundo o Tribunal de Contas, 27 dias úteis, mas teve 3 suspensões por pedidos de informação, tal como o próprio Tribunal reconhece, o que significa que o visto foi dado em 3 meses. 3 meses representava 10% do tempo que o hospital tinha para ser construído de acordo com as regras do direito europeu. Portanto, 10% do tempo foi consumido nesses 3 meses do visto prévio. Mas se me pergunta, a principal dificuldade não esteve sequer nos 3 meses que demorou a emitir o visto prévio. A principal dificuldade esteve no visto prévio que é concedido de forma condicionada. Condicionada. Portanto, não é um visto prévio sem mais, é um visto prévio de forma condicionada. Qual era a condição? Era a adoção de medidas sísmicas que não tinham sido pensadas e implementadas no projeto original. Ora, toda a gente compreende que se o projeto teve que ser alterado de forma substancial naquela fase, ele tivesse sofrido um atraso considerável de cerca de 2 anos ou até de mais de 2 anos, e o que levou a que a obra custasse mais 64 milhões de euros e 100 milhões de euros de financiamento europeu não tivessem podido ser utilizados. Perguntam-me assim: acha que as condições sísmicas são irrelevantes? Claro que não. Eu serei a última pessoa a desconsiderar ou a achar menos relevante as condições sísmicas. Também vos digo outra coisa. Eu, pessoalmente, não tenho qualquer competência para avaliar as condições sísmicas. Portanto, eu, no fundo, acreditei e acredito nos pareceres técnicos que foram dados na altura e que legitimaram o início da construção da obra e, de resto, o próprio licenciamento urbanístico da obra. E, em terceiro lugar, também vos posso dizer que não cabe nas competências do Tribunal de Contas a avaliação das condições sísmicas. Portanto, eu não vou entrar na discussão técnica, até porque não estou habilitado para isso. Eu não vou entrar na discussão técnica sobre as condições sísmicas do hospital. Pode ser que as tenha, pode ser que as não tenha. Eu não entro nessa discussão. Uma coisa posso dizer: não é ao Tribunal de Contas que cabe avaliar as condições sísmicas de uma determinada edificação. No Tribunal de Contas, não só neste caso, mas na generalidade dos casos, diz que demora 1 mês e meio a 2 meses para responder ao visto prévio. Dizer que algumas obras públicas se atrasam anos por causa disto não é um argumento que pode ser lido como desonesto? Não, porque para já não podem, o prazo é de 30 dias. Depois, o prazo médio que é apresentado pelo Tribunal de Contas não é 30 dias, é 12 dias. E depois, esses prazos não contam com as suspensões. Portanto, é verdade que há muitos vistos
que apresentam um prazo médio ou real em dias úteis curto, mas esse prazo, como acabei de dizer, no Hospital Oriental de Lisboa, o prazo apresentado foi de 27 dias, mas o prazo real foi de 3 meses. Portanto, esses prazos não contam com as suspensões. Mas aí E também está a depois, culpa das entidades. já agora deixe-me dizer-lhe outra coisa, e depois também não estamos a contar nesse prazo, e quando falamos de anos é disso que estamos a falar, de introdução de condições que extrapolam as condições da legalidade financeira, que vão para matérias como a localização do matador do Porto, por exemplo, para não estarmos sempre a falar do mesmo caso, a localização do matador do Porto. Ora, esse não é um tema de legalidade financeira, esse é um tema de opção política. E por isso é que, ao fazer uma nova lei do Tribunal de Contas, nós deixamos muito claro nessa nova lei que o Tribunal de Contas não pode imiscuir-se em matérias de natureza política e administrativa, que não pode sobrepor-se à competência dos tribunais administrativos e fiscais e, portanto, que está no lugar onde deve estar, que é aquele que a Constituição lhe reserva, nem mais nem menos. E nesse aspecto, as obras grandes continuarão sempre a precisar de visto prévio, porque terão seguramente mais de 10 milhões de euros a empreitada. Como é que garante que as obras grandes não vão voltar a ter problemas deste género? Há um mecanismo que a lei prevê, que é a possibilidade de adoção de sistemas de controle interno, que é aquilo que acontece em todos os países mais desenvolvidos, em toda a Europa, em Espanha, em França, na Alemanha. São sistemas de controle interno em que são as próprias entidades com sistemas autónomos que garantem a legalidade financeira. E, portanto, uma grande obra não tem que sujeitar ao visto, se a nova lei for aprovada nos termos em que está proposta, uma grande obra não tem que sujeitar ao visto prévio se a entidade se dotar dos mecanismos de controle interno apropriados. Porquê é que nós criamos esse sistema condicional e transitório? Porque concordamos que neste momento os sistemas de controle interno ainda não estão suficientemente robustos. Nós, no fundo, transmitimos esta competência para a Inspeção-Geral de Finanças, que é uma instituição centenária em Portugal, que está em praticamente 100 anos, que é muito competente, que é muito respeitada pelos seus congêneres europeus e que nos dá todas as garantias de qualidade. Nem mais nem menos do que o Tribunal de Contas. Diferente. É uma entidade diferente, mas é uma entidade que, no fundo, determina os chamados sistemas de controle interno. Ora, aquilo que se passa em toda a Europa, é que a fiscalização prévia não é feita por um tribunal, mas é feita por sistemas de controle interno. E é essa qualidade dos sistemas de controle interno que nós queremos garantir e, a partir dela, a progressiva eliminação do visto prévio. O Sr. Ministro está, já agora, que também falámos do caso do Hospital Oriental de Lisboa, só queria lhe perguntar, o Governo está a trabalhar com que prazo para esta obra? Isso não está sobre a minha mesa, a obra já avançou e, portanto, vamos concluí-la o mais rapidamente possível, mas não sou eu responsável por esse dossiê. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa que aí sim o Sr. Ministro é responsável por esse dossiê, que é a reforma dos ministérios, nomeadamente a reforma do Ministério da Saúde, que o Primeiro-Ministro também lembrou no Congresso do PSD. Já tem alguma ideia, creio eu, das fusões que vão acontecer na área do Ministério da Saúde? Tenho, mas não a vou anunciar agora. Portanto, não vai confirmar se a DGS Não e o INSA não vão vou confirmar vão coisa se nenhuma. fundir? Aquilo que foi anunciado, repare, nós temos um calendário até ao final deste semestre para as reformas dos vários ministérios. Houve bastantes que já foram concluídas, outras que estão em curso. Eu reconheço que a reforma do Ministério da Saúde é uma reforma muito importante, não só porque o Ministério necessita dessa reforma, como porque estamos a falar da prestação de cuidados de saúde aos portugueses e, portanto, é uma matéria da maior relevância. O tempo em que isso ocorre também não é irrelevante. Era importante não o fazer no inverno, durante um período de picos gripais, onde pudesse haver disrupção do sistema. Portanto, estamos agora num momento adequado para lançar e concretizar essa reforma. Posso dizer algumas coisas sobre isso, que aliás o Sr. Primeiro-Ministro já anunciou e que eu próprio e a Sra. Ministra da Saúde temos referido. A importância de gerir melhor os recursos, a importância de utilizar tecnologia e inteligência artificial para gerir melhor os recursos. Olha, por exemplo, ainda a semana passada estive com a Sra. Ministra da Saúde no Hospital de Santa Maria a anunciar um programa com inteligência artificial para reabilitação remota, para a reabilitação motora remota, permitindo que as pessoas, sobretudo as mais idosas, não tenham que se deslocar aos hospitais, possam fazê-lo a partir de casa, com menores custos para os próprios
e para o Serviço Nacional de Saúde, a utilização de georreferenciação nas viaturas, por exemplo, no caso da reestruturação do INEM. Portanto, no fundo, se quiser, há aqui duas ideias que eu gostava de deixar. Por um lado, fazer mais com os mesmos recursos, conseguirmos fazer mais, ter mais qualidade de serviços de saúde com os mesmos recursos, sem ter que aumentar recursos indefinidamente, porque nós não podemos aumentar recursos indefinidamente. E, por outro lado, contar com aquilo que podemos chamar um Sistema Nacional de Saúde, ou seja, contar com os recursos que estão também no setor privado, também no setor social. Eu vou dar-lhe um exemplo. Nós hoje, em termos de digitalização, temos os meios complementares de diagnóstico dos hospitais públicos todos disponíveis. Portanto, se um de nós for a um hospital, o médico tem acesso, com o nosso consentimento, aos nossos meios complementares de diagnóstico. Mas já não é o caso se esses meios complementares tiverem sido feitos no setor privado. Portanto, aqui é muito importante, desde logo para a qualidade do serviço de saúde que é prestado a cada cidadão, a interoperabilidade e a ligação entre os vários dados que estão disponíveis. Isso é outro aspecto em que estamos a trabalhar, a digitalização da saúde, a criação da Agência Digital para a Saúde, que estava, aliás, anunciada no programa de governo, são aspectos muito importantes. Tudo o resto será anunciado naturalmente pelo Sr. Primeiro-Ministro a seu tempo. Mas a premissa é também que há demasiados organismos públicos na saúde? O nosso objetivo é, como sabem, um dos pilares da reforma é o pilar da simplificação. E, portanto, a simplificação implica simplificar as várias entidades, a começar pelos próprios ministérios. E, portanto, há, obviamente, um objetivo de simplificação, mas eu não quero adiantar nada, porque isso terá de ser anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro oportunamente, que, como ele próprio confirmou, será durante o mês de julho. E, portanto, cumprindo o calendário. E, portanto, não insisto na questão da reforma das fusões no caso do Ministério da Saúde, mas perguntar-lhe também, por causa de outro assunto que está na praça, enfim, esta questão da correção dos exames nacionais, se isto tem que ver ou se de alguma forma salpica a reforma do Estado, ou se teve alguma coisa que também que ver com as fusões das entidades no Ministério da Educação. A reforma do Estado trabalhou ativamente na reforma do Ministério da Educação, que eu considero o exemplar. A reforma do Ministério da Educação foi, aliás, aquela pela qual nós começámos, no dia 31 de julho do ano passado. Portanto, foi o primeiro Conselho de Ministros sobre reforma do Estado e à cabeça apresentámos a reforma do Ministério da Educação. Depois seguindo também a energia, o trabalho e a segurança social. Só para ter uma ideia, nós já reduzimos 35 entidades, 300 cargos dirigentes. No Ministério da Educação nós devolvemos às escolas 257 professores. 257 professores que estavam sentados atrás de uma secretária a desempenhar tarefas administrativas que nós considerávamos redundantes, voltaram para as escolas com toda a sua formação, voltaram a dar aulas aos alunos. Aquele problema que todos os anos se repete no início do ano letivo, que é a falta de professores, as escolas com falta de professores, os alunos com falta de professores. Não estou a dizer que o resolvemos, mas estamos a contribuir para a resolução desse problema através da injeção de mais professores nas escolas, tirando-os de tarefas administrativas. E, portanto, eu considero que a reforma do Estado, ao nível dos ministérios, tem corrido muitíssimo bem, vai continuar a correr bem nos anúncios que vamos fazer ao longo do próximo mês, e considero que no Ministério da Educação correu muitíssimo bem. Não foi isso que eu lhe perguntei. Se este caso, em particular, da correção dos exames, se há aqui alguma responsabilidade pela... Acho que não. Acho que há sempre coisas que podem ter dificuldades. Enfim, acho que isso tem que perguntar ao Sr. Ministro da Educação. Penso que houve ali algumas questões técnicas do onde é que foi posto o agrafo e não sei o quê. Portanto, são coisas que acontecem e, evidentemente, que não afetam a reforma do Estado. Se nós quisermos avaliar a reforma do Estado pelo local onde uma folha foi agrafada, para além de que a reforma do Estado é digital, portanto, penso que os agrafos são o menos importante na reforma do Estado. Vamos avançar para as mudanças que foram aprovadas na semana passada em Conselho de Ministros, mudanças no Código de Contratação Pública, com o critério de análise multifatorial, deixando cair o preço base das obras públicas. Não agrava o risco de o Estado ser confrontado com uma subida de preços nas obras públicas? Para já nós não deixámos cair o preço base, nem sequer deixámos cair o preço mais baixo como critério. O que acontecia era precisamente o contrário. Era que as entidades públicas eram empurradas para o preço mais baixo. Porquê?
por várias razões. Uma delas tinha a ver com o próprio Tribunal de Contas. Tinha a ver com a responsabilidade financeira dos gestores públicos que os levavam a paralisar as suas decisões e a terem receio de, caso não optassem pelo preço mais baixo, virem a ser responsabilizados por essa sua opção. Ora, nós sabemos, e o povo português tem um ditado que é: o que barato sai caro. Nós todos sabemos que o preço mais baixo não era a melhor solução, levava muitas vezes os gestores públicos para soluções que não serviam ao interesse público, para preços que não eram realistas, que eram apresentados por empresas criadas na véspera do concurso, que vinham apenas apresentar um preço e depois eram ajustados. E até lhe digo mais, que afastavam dos concursos públicos grandes empresas portuguesas com muita qualidade e que podiam prestar bons serviços porque não estavam interessados em entrar num processo que, no fundo, acabava por não ser muito substancial e por apontar para preços que não eram realistas. E, portanto, parece-me evidente que nós temos que proteger o interesse público. E proteger o interesse público não é ir para o preço mais baixo. Proteger o interesse público é ir para a melhor relação custo-benefício. Também não é ir para o mais caro. É a melhor relação custo-benefício. Qualquer um de nós, nas nossas vidas, quando fazemos uma compra, eu creio que todos nós fazemos uma relação custo-benefício. Não é? Se nós vamos comprar um telefone ou se vamos comprar uma televisão, fazemos uma relação custo-benefício. Não vamos comprar a mais barata que está na loja, porque, enfim, a não ser que não tenhamos mesmo recursos para mais, mas tentamos, se tivermos uma margem orçamental, não vamos comprar a mais cara, porque provavelmente também não se justifica para as nossas vidas, a não ser que sejamos milionários, o que não é o caso, milionários no sentido figurativo, o que não é o caso do Estado português. Portanto, fazemos uma relação custo-benefício. Ora, o Estado português, quando compra um equipamento de saúde, quando compra um comboio para servir a população ou um autocarro para servir a população, tem que fazer um custo-benefício. Qual é aquele que serve melhor ao menor custo a população? E isso muitas vezes não é o preço mais baixo. Muitas vezes, indo para o preço mais baixo, nós vamos adquirir um bem, um serviço ou um equipamento que não serve objetivamente o interesse público e que muitas vezes nem vai sair ao preço a que foi anunciado. Portanto, o multifator é fundamental para, numa lógica de confiança, que é um princípio fundamental e estrutural da reforma do Estado, numa lógica de confiança, nós podemos confiar nos gestores públicos e confiar que eles vão escolher aquilo que melhor serve a população na melhor relação custo-benefício. Sr. Ministro, este mês de julho arranca com um dos pontos que lhe mais é querido, a questão da inteligência artificial e também do sistema português Amália. Mas eu perguntava-lhe de uma outra forma. Numa altura também de crise dos média, e aqui também falando em causa própria, países como a Noruega e os Países Baixos, por exemplo, usam nos seus próprios sistemas, utilizam, ao utilizarem os conteúdos, por exemplo, de órgãos de comunicação social e as questões dos direitos de autor, ajudam a financiar e a combater a crise dos médias nos seus países. Porquê é que Portugal não pensa, ou se está a pensar numa situação deste género? Isso evidentemente está a ser considerado, isso é uma matéria que é da competência do meu colega, o Sr. Ministro da Presidência, e, portanto, ele responderá melhor que eu a essa matéria. O sistema Amália e a inteligência artificial que estamos a introduzir não tem esse objetivo. Portanto, aqui não está em causa a substituição dos média ou a utilização dos média. Para treinar o sistema... Repare, eu acho que aqui temos que ser muito rigorosos naquilo que estamos a falar. O Amália não é um substituto do ChatGPT nem do Claude. Se olharmos para o custo do Amália e para o custo do ChatGPT, vamos perceber que uma coisa não é uma concorrência, não é um substituto. O Amália é um LLM, um Language Large Model em português, que tem essa grande vantagem de ser em língua portuguesa, que é soberano. E essa é outra grande vantagem. A soberania digital é hoje muito importante, porque nós estamos a usar a inteligência artificial e a digitalização para trabalhar com os dados dos nossos cidadãos, alguns dados que são dados sensíveis, como os dados de saúde. Estamos a usá-los nas Forças Armadas, estamos a usá-los em setores de muita sensibilidade e, portanto, a soberania é importante. Não entregarmos todos estes dados e todas estas funções a empresas estrangeiras que muitas vezes nós não controlamos e não conhecemos, e, portanto, há aqui uma dimensão de soberania muito importante e há um conjunto de usos de caso para os quais o Amália vai ser fundamental. Mas não apenas o Amália. A inteligência artificial na administração pública vai para além do Amália. O Amália será apresentado agora
nas próximas semanas, será apresentado muito brevemente, e, portanto, evidentemente que já teremos um conjunto de uso de caso importante na saúde, na educação, na cultura, nas próprias Forças Armadas, na administração pública. Portanto, há aqui um conjunto de usos de caso importantes que o Amália vai já servir. Ele pode ser desenvolvido, pode ser usado para outros usos de caso, mas a inteligência artificial tem uma utilização muito mais vasta. Deixem-me dar-vos um exemplo que eu acarinho muito e que eu acho que vai ser mesmo transformacional para o país, que é o projeto Licencia, que pode usar o Amália também como motor, mas não apenas. O projeto Licencia vai permitir-nos usar a inteligência artificial para licenciar todos os projetos em Portugal. Alguém quer licenciar uma fábrica, vai poder licenciar tudo o que precisa, quer da construção ao ambiental ao industrial, através do projeto Licencia com inteligência artificial, acelerando tempos de decisão. Um tempo que hoje pode demorar 5, 6 anos a licenciar uma fábrica ou uma casa, pode reduzir-se esse tempo para 2 ou 3 meses. Para voltar à contratação pública de que falámos há bocado, um contrato público que pode demorar 2 ou 3 anos a ser celebrado, mais 10 anos no contencioso, isso pode-se reduzir para 2 ou 3 meses. Nós temos uma capacidade de acelerar as decisões de forma notável. Também nos cuidados de saúde que já falámos, também na educação do que já falámos. Portanto, nós conseguimos prestar muito mais serviços, com muito mais qualidade e de forma muito mais rápida. E a inteligência artificial dá-nos essa capacidade. O Amália é um instrumento ao serviço dessa estratégia. Agora, não é concorrência para coisa nenhuma. É isso que eu quero deixar muito claro. Vamos avançar para o último segmento da nossa entrevista. Acha possível o Orçamento do Estado ser aprovado no atual estado político que o país atravessa? Claro que sim. Ainda agora, E acha provável? Reparem, ainda agora falámos de medidas importantes para o país, como é o caso da reforma do Tribunal de Contas, que já está, a nova lei do Tribunal de Contas, que já está na especialidade e, portanto, já mereceu o voto favorável do Partido Socialista. A PSU foi aprovada também com o voto do Partido Socialista. A reforma das leis da imigração e da nacionalidade foram aprovadas com os votos do Partido Chega e, portanto, o Governo tem a postura que sempre disse que tinha, que continua a ter e que vai manter, que é negociar com todos, que é mostrar abertura a todos e depois aprovará com quem se mostrar disponível para aprovar. E, portanto, eu estou absolutamente convencido que o Orçamento de Estado vai ser aprovado. Mas sobre as aprovações e as oposições, eu também queria deixar algo muito claro. Este governo é um governo profundamente reformista. Acho que já hoje aqui falámos de um conjunto de medidas, se tivessem mais tempo, mais falaríamos, de um conjunto de medidas que são transformadoras para o país e que são verdadeiramente reformistas e transformadoras no sentido real da palavra da reforma, do que significa realmente uma reforma. E já aqui, como disse, falámos de várias hoje. Para algumas nós não precisamos do apoio das oposições porque são matérias de governo. A implementação do Amália ou do Licencia são matérias de governo. Não precisamos de acordo no Parlamento e, portanto, podemos implementá-las. Para outras, a Constituição reserva à Assembleia da República essa competência. Exemplo, a lei do Tribunal de Contas ou a prestação social única. Aí foi necessário negociar e foi possível encontrar apoio no Parlamento para aprovar essas reformas. O que é que significa negociar? Significa ceder onde for possível ceder. Não ceder nos princípios, não ceder naquilo que é essencial, mas ceder. Se no fim, e também temos exemplos disso, não for possível fazer uma reforma, então é responsabilidade de todos, incluindo, aí começando pela comunicação social, mas também certamente do governo e das oposições, deixar muito claro quem é o responsável por essa reforma não ter avançado. Porque no fim, quando toda a gente pede reformas, mas quer reformas no quintal do vizinho e não quer reformas no seu próprio quintal, é muito importante que se saiba quem é que não permitiu que uma reforma não se fizesse, para que nós não cheguemos ao fim e as coisas ficam na mesma e depois nunca ninguém sabe quem é o responsável. Este governo é reformista, este governo tem coragem, tem determinação e quer mudar, está a mudar muita coisa, aquilo que não conseguir mudar. É preciso sabermos exatamente quem é que não permitiu que isso mudasse. Sr. Ministro, mas que conclusões é que retirou da postura do Chega nas últimas duas grandes reformas bandeiras do governo, no caso a PSU, que foi aprovada com o PS, e a reforma laboral que caiu por terra? Repare, não tiro conclusões nenhumas, sou pragmático. Foi-lhe apresentada uma oportunidade de o partido acompanhar uma reforma importante para o país e o partido recusou fazê-lo.
não quis fazê-lo. Portanto, não tiro nenhumas conclusões nem estados de alma. O que eu quero é que os portugueses saibam que há uma reforma que era importante para o país, para o desenvolvimento, para pagar melhores salários, para o país avançar, e que houve um partido que não aceitou fazer essa reforma. Mas o país também, enfim, de acordo com as sondagens também e as pressões que tiveram as greves gerais, o país também não estava todo inclinado para que esta reforma laboral avançasse. E, portanto, na sua opinião, o país são as sondagens, na minha não. Não, mas são os dados que temos, não é? Não, eu ando na rua e tenho outros. Pronto, enfim, mas não considera que a postura do Chega, como de resto o seu partido também já foi sinalizando, foi de irresponsabilidade ou de não se perceber que se pode contar com este partido. Ou seja, isto porquê? Porque, por exemplo, agora no caso da sua pasta em particular, é com o PS que provavelmente vai aprovar a lei do Tribunal de Contas. Repare, como eu vou voltar a este ponto e parece-me importante. Eu penso que o Governo deve, e essa é a posição do Governo, negociar com os vários partidos no Parlamento, em especial com os dois que têm votos para aprovar ou bloquear medidas e reformas. Portanto, eu penso que essa é a postura que o Governo sempre teve e que deve continuar a ter. Portanto, se a sua pergunta é o Governo deve mudar de estratégia, a minha resposta é não, o Governo não deve mudar de estratégia. O Governo deve continuar a negociar com todos. O que eu quero dizer é que há uma reforma que não foi feita, e os portugueses têm o direito de saber porque é que essa reforma não foi feita e quem é que lhe criou o obstáculo. Não faço processo de intenção e agora também não sei se os portugueses estavam a favor ou contra essa reforma. Não faço nenhum juízo de valor sobre isso. O que eu acho que é importante e a obrigação de todos nós, em particular os três à volta desta mesa, é transmitir aos portugueses que há uma reforma importante para o país que não se fez por responsabilidade de um partido. E eu denunciá-lo-ei sempre. E também estarei cá para dizer que há reformas importantes que se fizeram com o apoio de determinados partidos. Porque também é justo reconhecer que esses partidos participaram ativamente e positivamente, eventualmente até contribuindo com soluções úteis e importantes para que uma reforma se fizesse. E se a reforma do Tribunal de Contas, como espero for aprovada, cá estarei para elogiar, reconhecer aqueles que nos ajudaram a fazer esse caminho e que já agora até contribuíram com soluções que puderam melhorar a lei. Acaba de dizer que umas coisas passam, outras não e que não há estados de alma. Se isso acontecer com o orçamento do Estado, também deve ser encarado dessa forma. Ou seja, o país não deve viver um drama se o orçamento do Estado for Eu não vou antecipar esse cenário, não me passe esse cenário pela cabeça. Eu acho que o orçamento do Estado vai ser aprovado e, portanto, se me quiser fazer essa pergunta daqui a 6 meses, eu cá estarei a responder. Agora não vou antecipar, acho que não faz nenhum sentido Mas acho que estarmos a vai ser antecipar. aprovado com quem? Acho que vai ser aprovado. Mas com quem? Isso agora é relevante. Vai ser aprovado com quem Não, estiver disponível para o aprovar. Se o Ministro tem essa convicção, tem que saber que vai ser aprovado com alguém. Olha, não é? o meu desejo era que fosse aprovado por todos. Agora vamos ver, tem que perguntar aos outros. O meu desejo é que seja aprovado por todos. Aquilo que conheço da preparação do Orçamento de Estado é que ele tem condições para ser aprovado por todos. Portanto, tem que perguntar aos outros se primeiro se o vão aprovar e se por acaso o não aprovassem, coisa que eu não acredito, porque é que não o aprovariam? Mas não vem mal ao mundo governar em duodécimos. Não vou entrar nesses cenários. Isso é uma conversa que podemos ter caso isso acontecesse, coisa que eu não acredito, daqui a 6 meses. Portanto, se me quiserem, se esse cenário acontecer, coisa que eu não acredito, eu prometo que volto aqui para debater convosco esse cenário. Eu agora não estou aqui a fazer cenários, não sou comentador político, não sou analista, portanto, na minha cabeça, e penso que na do Governo todo, só há um cenário, é o da aprovação do Orçamento de Estado. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Hora da Verdade, programa de entrevista semanal, parceria entre a Renascença e o Público. Agradecemos ao Ministro Gonçalo Matias por ter vindo até à Hora da Verdade, numa entrevista que foi conduzida pelo Filipe Santa Bárbara do Público e por mim, Tomás Anjinho Chagas. O cuidado técnico foi do Rui Glória, no vídeo esteve o Gonçalo Costa e o Hora da Verdade regressa na próxima semana.